Olá! Hoje eu vou responder a tag dos calhamaços. Bom, a Denise Mercedes do 100 anos de literatura me marcou nessa tag dos calhamaços e eu resolvi responder. Eu não sei se eu li tantos calhamaços assim, mas como eu tenho andado às voltas com alguns calhamaços, né, tenho lido alguns, pretendo ler outros, acabei de ler outros, eu resolvi responder. Achei que era interessante para esse momento literário que eu tô passando, né? Obrigada, Denise, por me taguear. Bom, a primeira pergunta é: o maior livro da sua estante que você já leu? Eu fiquei na dúvida entre dois, então vou mostrar os dois. Um é o Dom Quixote. Essa versão ela é comemorativa e tem mais de 1000 páginas. E o outro é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. O Montanha Mágica ele tem pouco mais de 800 páginas. Mas esse Quixote, eu desconfio que ele só tem mais de 1000 por conta dos textos acessórios que tem aqui, porque é uma edição comemorativa. Então, é um desses, tá, gente? Que são dois livros excelentes, inclusive. Segunda pergunta: maior livro da sua estante que não leu? Eu vou responder o Moby Dick. Eu não tenho certeza se é esse, tá, gente? Mas enfim, aqui em casa tem outros livros, um monte de livro, enfim, mas eu tentei colocar nessa lista os que estão na minha fila de interesses, tá? Deve ter outros calhamaços aqui que não meus, né, mas do meu namorado, que eu não li, mas enfim, não devo estar nem pensando em ler no futuro. Então, Moby Dick, tá? É um livro grande, é um livro que demanda bastante esforço, porque ele tem um projeto assim universal, né? Ele é um livro que fala de muitas coisas e de forma muito detida, né? Ele tenta abarcar muitos assuntos e muitos aspectos relativos à navegação, mar, baleias, nós, enfim. Então tá aqui, é um livro grande que eu tenho muita vontade de ler. Pergunta 3. Calhamaço que tem medo de ler. Bom, não é exatamente medo, mas sei que é um livro que vai me demandar esforço. Eu vou repetir a resposta, como eu disse pra vocês, eu ia acabar repetindo um monte, que é o Moby Dick. Né? Então, assim, eu já andei dando uma folhada nesse livro, já conversei sobre ele com pessoas que leram e, assim, eu sei que é um livro que eu não vou conseguir ler rápido. É um livro que, quando eu decidi ler, vou passar muitos meses lendo, porque é um livro um pouco cansativo, assim. Ele tem várias descrições, como eu falei antes, sobre coisas relativas à pesca e, para vocês terem uma ideia, ele tem páginas de epígrafe, páginas e mais páginas e mais páginas, todos os lugares, me parece, onde o Melville encontrou alguma citação referente a baleias. Então, assim, é um livro que demanda dedicação. Quarta pergunta: calhamaço que tem fissura para ler? A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, mas eu fico adiando um pouco. E eu combinei com meu namorado que ano que vem a gente vai ler. Essa é uma edição comentada, por isso que ela é imensa, né? Eu nem saberia, eu não sei dizer se a Divina Comédia em si, sem os comentários que tem aqui, é um livro tão grandão assim, mas enfim, esse é grandão. Porque a gente, obviamente, vai ler não só o texto, como os comentários também. E, inclusive, a gente pretende ler outras coisas. Uma coisa meio que a Juliana Brina disse que ia fazer no canal dela, que é ler textos relacionados à Divina Comédia. Então, textos que a Divina Comédia inspirou, textos que teriam inspirado, né, textos, enfim, que dialogam bastante com esse. Porque esse é um livro que tem muito a ver com filosofia medieval, né? Também é um livro com um projeto universal referente a essa época. Então, tá aqui na minha lista de pretensões ambiciosas de leitura. Quinta pergunta: livro grande, capa linda. Eu separei um livro aqui de um autor que eu adoro, mas que foi um livro com o qual eu tive um certo problema, que foi o Rayuela, do Júlio Cortázar. Ou Júlio Cortázar mesmo. Eu amo o Cortázar contista. Eu fui com muita sede ao pote para esse romance, mas eu achei que ele tem alguns problemas. Eu não detesto o romance, mas eu achei ele problemático, assim. Não foi amor, não. Mas eu gosto muito dessa capa. Eu gosto muito de capa, assim, que só tem letras. E essa aqui, eles fizeram uma brincadeira com... Ai, ela tem um relevinho, agora que eu vi. Tem a pedrinha aqui, né?
que na verdade essa é a Jacket. Essa é uma edição comemorativa também, comprei na Argentina, da Alfaguara. E aí a capa dela aqui dentro é preta. É bem simples, mas eu gosto muito, muito, muito dessa capa. Tá certo. Vamos lá, próxima pergunta. Daqui a pouco eu tô ficando sem espaço aqui na mesa já. 6. Livro grande, capa feia. Ah, eu acho que eu não peguei esse livro não, eu já volto, peraí. Livro grande, capa feia. A Casa dos Espíritos da Isabel Allende. Eu troquei esse livro no Scooby, né? Então no Scooby a gente não consegue escolher muito. Eu tô com muita vontade de ler esse livro nessa coisa minha de ler mais romances escritos por mulher. A Tati Dantas e o Alan Books, eles estão lendo pro projeto deles de latino-americanos. E eu não sei, gente, dá uma olhada nessa capa. Achei caidaça, assim, mas enfim. Espero que o texto seja muito bom. Eu acho que a Tati gostou. Então, estou empolgada. 7. Calhamaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. Irmãos Karamazov. Esse é um livro que eu comecei a ler. Eu cheguei a ler até a metade e parei. Eu pretendo retomar esse livro esse ano. Eu até fico fazendo piada que ele é o meu livro inacabado favorito, porque eu terminei, mas eu já gosto muito dele. E é isso, assim, não sei, não devia ter parado. É um livro que eu tava gostando muito, mas pela dificuldade, né, de carregar, eu acabei deixando pra lá. Eu até tava gostando dessa tradução, que agora eu não vou lembrar de quem é. Esse livro aqui, ele tem um ensaio incrível do Otto Maria Carpo, né? Deixa eu ver aqui. Essa é da José Olímpio, esse livro é do meu namorado. Mas assim, eu talvez, pra andar com o projeto, eu talvez compre aquela edição da 34. Tá? Eu não sei se esse livro foi traduzido direto do russo, eu tenho que dar uma conferida aqui, provavelmente não foi. E eu tenho um e-book no celular, que eu já tinha comprado também com esse objetivo de não ficar enrolando, tá? Então é um livro que me dá uma pouco de falta de vergonha da minha cara não ter terminado. 8. Calhamaço que leu e não lembra quase nada ou que quer reler. Eu posso responder pelas duas coisas, assim, porque eu lembro pouco, até porque eu li esse livro há muito tempo, e porque eu quero muito, muito reler. Ele tá na minha lista de releituras pra esse ano, que é A Montanha Mágica do Thomas Mann. Mais uma resposta repetida, mas assim, não tem jeito, gente. Tô muito ansiosa pra ler, porque eu me lembro que eu gostei muito desse livro quando eu li. E esse é um livro que eu acho difícil não gostar na releitura, porque na época que eu li, eu já sabia que eu tava muito nova e imatura pra esse livro. Acho que é um livro cuja releitura tem muito a acrescentar. 9. O último calhamaço que leu. Eu acho que o último calhamaço que eu li foi sobre a beleza da Zadie Smith, né? A Denise tinha estipulado lá o número de páginas lá que ela achava que era de calhamaço, mas enfim, acho que para os meus padrões isso aqui é um calhamaço, tem 446 páginas. E tem vídeo resenha no canal, eu falei já desse livro, que é um livro que me causou assim uma sensação um pouco contraditória, porque eu gostei muito de certas coisas, outras eu achei mais ou menos, mas assim, acho que o saldo no fim foi positivo. Tá aí. 10. Último calhamaço que abandonou, retorno para Irmãos Karamazov. 11. Livro grande que leu muito rápido. Esse foi muito fácil, gente, porque até eu fiquei assim, boquiaberta, que foi O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Eu fui completamente absorvida por esse romance. Ele é um romance muito grande, e se eu não tô enganada, eu li esse romance em 2 dias. Assim, não me perguntem, eu não comi, acho que nesses dias que eu li esse livro eu não comi, eu não tomei banho, não fiz nada, né? Mas assim, é porque eu acho que eu tava em casa. E eu não me lembro se eu tava de férias ou se eu tava de licença médica, porque foi na época que eu tava com crise de coluna, eu lembro claramente disso. E ele tem 562 páginas, mas eu li muito rápido. Foi um livro que eu devorei, literalmente. Pergunta 12, livro grande que leu devagar. Muito fácil essa também, né? Eu até comentei no meu tanto na resenha quanto na minha lista de melhores, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Que eu demorei basicamente, sei lá, 8 meses lendo esse livro, foi muita coisa. Foi um livro que eu percebi que eu não ia conseguir ler rápido. Foi um livro que eu amei, né? Mas que eu precisei ler devagar, precisei dar o tempo dele, assim, também. Foi um livro que me demandou esforço,
né? Eu até acho que o Moby Dick, nesse sentido do esforço, vai ser um livro pior do que esse, porque esse aqui era um livro que eu amava muito, achava ele maravilhoso. Mas até pela questão da linguagem, né, e do ritmo, do tipo de coisa que acontece aqui, eu não conseguia ler ele rápido, né? Então, o Moby Dick, vamos ver se eu vou demorar mais tempo lendo do que esse aqui. 13. Calhamaço que deixou uma saudade imensa. Eu vou repetir o nome da Rosa. Eu poderia dizer O Grande Sertão Veredas com, nossa, muita facilidade também. Mas é porque o nome da Rosa eu tive vontade instantânea de reler. Sabe aquele livro que você termina, acha incrível e fica, caraca, eu preciso reler isso o mais rápido possível? Foi esse caso, né? Um livro que eu pretendo reler com certeza. 14. Calhamaço que te fez chorar. Eu não costumo chorar lendo livro, eu chorei pouquíssimas vezes lendo livros. E eu me lembro que os 2 livros que eu me lembro claramente de ter chorado lendo, eles eram muito pequenos. Os 2, que é o Carta D, do André Gorz, e o Ratos e Homens, do John Steinbeck. Eu acho que eu também dei uma choradinha no final de Diário de Anne Frank, né? Não pelo que está escrito no diário, mas por saber o que aconteceu depois e tal. Eu já tinha me envolvido muito com a Anne, né? Esse é um livro que eu sou completamente apaixonada, mas enfim. E assim, eu não consigo me lembrar de ter chorado com Calhamaço, mas O Grande Sertão Veredas não foi um livro que me fez chorar, mas foi um livro que me emocionou muito. No final eu tinha ataque cardíaco, assim, então eu acho que foi o mais perto de chorar, foi esse aqui. 15 próximos calhamaços. Bom, eu já estou lendo alguns calhamaços, né? Então, um deles eu já até mostrei, que é o David Copperfield, do Charles Dickens. O outro é o Ana Karenina, então esses 2 são leituras em andamento. E um dos que eu peguei, que tá aqui pela mesa já, que eu também pretendo reler, que eu pretendo ler esse ano. Ai, gente, cadê o livro? Sumiu, tá aqui. É o A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu pretendo ler esse livro esse ano. Não sei em que mês ainda, mas pretendo ler. Eu falei bastante aqui de Moby Dick e da Divina Comédia, mas eu não tenho certeza se eu vou ler esses livros esse ano. A Divina Comédia, eu quase certeza que não, só no ano que vem. O Moby Dick, não sei, não tá planejado desse ano não. Mas é isso. Se você gosta de calhamaços, se você tem uma lista interessante de calhamaços pra falar, sinta-se tagueado, tá bom? Beijo grande, obrigada mais uma vez, Denise, por me marcar nessa tag. Beijinhos.